Salve, salve, turminha! Vamos de novo, por quê? Porque a minissérie Meninão da Vila está chegando ao fim. Sim, Thiago Maia será jogador do Santos, é o que tudo indica, né? Por enquanto, a não ser que haja um plot twist aí, como diriam os jovens, né? E que dê uma nova reviravolta na série. Mas a tendência é sim que haja um acerto de Maia com o Inter, Santos e Flamengo e todo mundo, e menino Neymar também. Por quê? Né, seu Oliver? Boa tarde, pessoal aqui. Verito, dá boa tarde pro Oliver e tem um dia feliz. Por quê? Porque hoje pela manhã as coisas, os nós foram desatados. Thiago Maia aceitou retirar uma ação que tem contra o Santos, cobrando 15 milhões de reais pela sua venda ao Lille da França, anos atrás. Enfim, ele teria direito a receber uma parte da venda, de 51 milhões, ele teria direito a 15 milhões, retirou a ação para poder liberar o Santos, para que o Santos pague 14 milhões de reais para o Inter, né? Aqueles 2,5 de euros, mais ou menos 14, quase 15 milhões de reais, ou seja, a dívida dele, a cobrança dele na justiça sai para entrar o pagamento ao Inter. Basicamente é isso, trocando em miúdos é isso, né? Troca 15 por 15, basicamente. Então o Inter aí aceita fazer o negócio. E o Santos assume também a dívida com o Flamengo, a dívida que tem o Inter com o Flamengo ainda, nem dívida, né? Ó. Tudo bom, Nix? Tá? Tá vendo que o focinho, ó, aqui é Nix, ó, o focinho da Nix. A dívida que tem com o restante de pagamento do Thiago Maia, né, que ainda tem a pagar ao Flamengo. Então, tudo isso passa para o Santos, e mais o Santos pagando 15 milhões de reais parcelados ao Inter. Vamos lembrar que o Santos demorou 4 anos para pagar o Sacha ao Inter, né? Então, talvez esse dinheiro não entre, mas a dívida pelo menos fica com o Santos e, enfim, o Thiago Arangues Maia, né, acaba cumprindo seu desejo de jogar no Santos. Vamos lá, como pessoa foi um cara fantástico, ajudou na enchente, na nossa tragédia de maio de 24, né? Foi premiado pela FIFA por isso também. Então, como ser humano, nota 10, fantástico, um cara sensacional. Também se dedicou ao clube, é verdade, porém, vamos combinar que foi uma contratação muito ruim. Foi uma contratação ruim porque foi muito cara, acabou expondo o Inter, não culpa dele, mas acabou expondo o Inter como caloteiro no mercado, né, graças à Flapress. E dentro de campo ele não entregou o que se esperava. Sempre foi um jogador irregular, quando foi bem, foi muito bem, né, apoiado pelo Fernando. Quando foi mal, foi muito mal, entregou pelo menos 4 jogos, que eu me lembro de cabeça, Atlético Goianiense, até Vitória da Bahia, e as 2 com o Flamengo ele entregou. Então foi um cara que nunca rendeu o que se esperou. Quase nunca jogou 90 minutos, não vou dizer nunca, quase nunca jogou 90 minutos, né, sempre revezava com o Bruno Henrique. Então, como contratação, foi uma contratação cara e uma contratação ruim. Ponto. Como ser humano, fantástico. Entrou para a história do Inter de Porto Alegre ao salvar aquela senhora da enchente em maio de 24. E recebeu um prêmio da FIFA por isso também, né? Recebeu um prêmio da FIFA por isso. Mas como jogador não. Muito caro e nunca rendeu o que o Inter esperava dele, que ele rendesse. Então agora, vaja com Deus, como diriam os argentinos, né? Aliás, a gente está meio enrolada, né, com o seu presidente, mas em todo caso. Seguimos aqui falando de futebol, que é o que nos interessa. Então, o Maia está indo para o Santos, e aquela coisa que eu disse, né? O Maia vai ficar. Olha, a janela está aberta até dia 28. Numa negociação entre Inter e Santos, tu nunca pode dar nada como definitivo. Por isso eu estou dizendo, está encaminhando para o Santos, está se encaminhando para o Santos, né? Não que está 100% fechado, porque tratando-se de Thiago Maia, Inter e Santos, bom, as coisas podem mudar, mas a tendência é que realmente ele saia, porque ele quer sair, ele quer ir embora, ele quer ir para Vila Belmiro, quer jogar com o Neymar, quer voltar para perto de casa, né? Ele, afinal de contas, começou na base do Santos. Então, vai lá, é o segundo volante que a gente se quebra nessa, né? Arangues primeiro, agora o Thiago Maia. Tomara que o próximo que venha queira ficar. Pode ser o Irala, né? Afinal de contas, o Inter vai ganhar uns pila agora com o Maia. Daqui a pouco pode investir no Irala, o volante argentino de 20 anos do São Lourenço de Almagro, time do Papa Francisco, que por sinal está se recuperando, graças a Deus, né? Gosto do Papa Francisco. Tomara que se recupere bem o Papa. E, bom, então é isso, né? Então, agora, eu e o Oliver pedimos para vocês o reloginho na tela, aqueles 5 segundinhos, faz 5 aí, Oliver. 5 segundinhos, para que tu deixe o like no vídeo e também te inscreva no canal aqui, a pedido do Oliverito, tá bom? Vamos lá. Olha a força, turminha. Bueno, uma outra grande notícia mesmo, é que o Inter vai comprar o Vitor Gabriel, o melhor zagueiro do Campeonato Gaúcho, revelação do Gauchão para mim, 2 milhões de dólares, e o Inter deve comprá-lo depois do Gauchão. Tem até o fim do ano para comprar. O Sport
leva esse guri daqui então, 2 milhões e tá bom, dá para nós 2 milhões. Se quebraram porque é um baita de um zagueiro. É um baita de um zagueiro. O Inter vai comprar o Vitor Gabriel agora ainda, depois de passar do Campeonato Gaúcho, não vai esperar até o fim do ano, porque daqui a pouco ele pode ter ser revendido no meio do ano, né? Vai saber o que vai acontecer. Mas aí como é que é? No Inter, chegou proposta, vai, né? Enfim, outro ponto e a grande celeuma do dia foi a união dos jogadores, né? De grandes jogadores, de Messi e Alan Patrick, pelo fim do gramado sintético no futebol, no soccer, né? No caso do Messi soccer e para nós do futebol. Os jogadores estão aí na tela, Marcinho colocou aí para vocês, né? O post do Alan Patrick e o texto, que foi publicado por todos os jogadores, o mesmo texto, claro que foi algo feito por outra pessoa, né? Por outra, não foi por eles, mas um texto aí que pede pelo gramado natural e não mais gramados sintéticos, o que eu acho ótimo, porque, olha, sinceramente, acompanhando o futebol americano, como eu acompanho, as grandes lesões sempre ocorrem no gramado sintético e os jogadores mesmo reclamam muito disso, geralmente lesão de joelho, né? Então o sintético, olha, sinceramente, e para ter sintético como o do Palmeiras, que a gente viu com aquela chuva, né, estufou o gramado, ou do Zequinha, vamos pro gramado natural, né? Por favor, pelo amor de Deus. Então todo apoio aí aos jogadores e, enfim, que tenham guarida no seu pedido. Outro ponto interessante é que hoje foi Media Day do Inter, né? Aquelas fotos para o Campeonato Brasileiro, para Libertadores, né? Tudo aquilo que os jogadores tiraram no dia, treinaram só para isso, depois tinha a sessão de fotos. Alan Patrick aparece tirando fotos também, caminhando, enfim, fazendo assim com a camisa, coisa e tal. Então, caminhando o homem tá. Agora, depende de como a gente vai acompanhar a recuperação dele. Para o fim de semana, muito difícil. Para o outro fim de semana, provável. Então, que o Alan Patrick volte, o Wesley sim. Esse, talvez só para uma eventual final de Campeonato Gaúcho. Tá bom, turminha? Fiquem com Deus. Beijos. Voltaremos.